Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês aqui algo que o Espírito Santo me falou ontem enquanto eu estava em oração. Na verdade, hoje eu iria lançar um outro vídeo para vocês que eu tinha gravado ontem mesmo. Só que ontem, dia 26 de fevereiro, que foi o dia que o Senhor me falou isso, eu estava em um propósito de orar a cada 3 horas. E eu comecei às 9 e finalizei às 18 horas. E quando deu ali umas 5 horas, mais ou menos, eu comecei a sentir uma tontura muito grande. De modo que eu comecei a andar segurando pelas paredes. E eu achei até que aquilo era de ordem física, não me liguei que poderia ser algo espiritual. Eu já falei para vocês aqui em outros vídeos que, às vezes, quando o Espírito Santo tem algo para falar para você, algum recado para te passar, você pode começar a sentir. O nosso corpo, ele é natural. Nosso corpo não tem estrutura para suportar o sobrenatural. Então, quando o poder de Deus se manifesta em nosso corpo, a gente fica assim. A gente pode começar a ter reações porque é o poder de Deus ali. E Deus é grande, Ele é poderoso. Então, quando eu comecei a sentir assim a tontura, eu não me liguei. Só que eu fui orar às 18 horas e o Senhor começou a falar algo comigo que eu vou compartilhar com vocês aqui. Faz mais ou menos uns 8 dias, tem assim de 8 a 10 dias, que eu estava assistindo um vídeo sobre libertação espiritual. Se não me engano, foi um vídeo da Daniela Zanelato ou foi do pastor Churdi Pinto. Eu não me recordo agora, eu sei que eu estava assistindo. E quando eu finalizei, eu fui orar. Eu sentia meu espírito de orar. Quando eu comecei a orar, o Espírito Santo falou assim para mim: unge as paredes, as portas e as janelas da tua casa. E eu continuei orando, né? Comecei a andar pela casa, algo que eu faço frequentemente, orando pela casa, abençoando o ambiente. E passaram-se alguns dias e ontem, isso desde cedo, desde que eu acordei, estava muito forte meu espírito. Unge a casa. E quando eu fui orar à noite, o Senhor falou mais uma vez sobre isso, de modo bem forte, bem concreto, que era para eu fazer isso. Eu vou falar para vocês aqui o que foi que Ele mandou eu falar para vocês. Então, eu comecei a orar em línguas, quando o Espírito Santo começou a ministrar. Unge as paredes, unge as portas e as janelas da tua casa. E eu comecei, durante a oração, eu comecei a passar as mãos e eu senti o Espírito Santo me conduzindo a fazer isso. Não foi algo assim que eu quis fazer. Quando eu vi, eu já estava lá, ungindo as paredes, as portas e as janelas da casa. E quando eu comecei a ungir, ele começou a falar assim para mim: eu estou ungindo a tua casa para que nenhum mal entre aqui. E quando ele falou isso a primeira vez, eu achava que era por um outro motivo, porque eu estava estudando batalha espiritual. Então tem algumas coisas específicas ali que acontecem no mundo espiritual, que eu nem vou falar aqui porque nem todo mundo está pronto para ouvir, pode achar que é bobagem, pode achar que é loucura, então eu nem vou falar. Mas são coisas que acontecem, então eu achava que era por isso, mas na verdade era por outro motivo. E ele começou a falar: eu estou ungindo a tua casa para que nenhum mal entre na tua casa. E aí ele disse algumas coisas que eu anotei aqui para poder lembrar, porque ele passou um bom tempo falando. Ele disse assim, e me fez passar as mãos pelas minhas roupas e meus sapatos também. Ele começou a me conduzir a passar as mãos pelas paredes, janelas e portas, e depois em minhas roupas e sapatos. E ele disse assim também: eu estou ungindo as tuas roupas e sapatos para que nenhum mal entre aqui. E ele disse assim: eu vou passar na terra. Avisa, eu estou passando. Avisa que ainda esse ano muitos vão descer à sepultura, porque eu vou passar com força. Manda ungir as portas, as paredes e as janelas, porque o anjo da morte vai passar e vai ceifar. Eu vou cessar essas festas. Me aguardem. Estão brincando, né? Deixa ir para as festas. Elas já vão acabar. Preparem-se. E aí eu comecei a passar as mãos pelo meu corpo, isso, o Espírito Santo me conduzindo a fazer isso. E ele disse assim: eu te blindo para que nenhum mal te alcance. Avisa que eu vou passar com força. Vou passar de novo. Vão para o carnaval, né? Pode ir. Muitos nem irão voltar. Não querem arrependimento. Estou movimentando as águas. As águas turbulentas vão se agitar ainda mais. Diga que se preparem porque eu vou mexer. Ah, se o povo me ouvisse! Mas não me dão ouvidos. Eu vou fazer. Sou Deus. Ainda mais sofrimento virá. Pode avisar que eu estou passando com força. Eu, Senhor, que falo contigo. Então, ontem,
Na verdade, anteontem, eu fui deitar para dormir e aí eu moro em um condomínio, né? E eu vi um rapaz passando aqui na frente, tinha um pessoal aqui na frente passando. E de repente ele começou a falar assim, já é carnaval. E começou a cantar assim, né? Que já é carnaval e eu creio que ele estava fazendo gestos, dançando provavelmente, porque a janela estava fechada, então eu não vi. Mas eu ouvi esse rapaz falando isso. E ele começou a falar, já é carnaval, e começou a dizer que estava ensaiando já para isso, para esse momento. E naquele momento que eu ouvi ele falar isso, me veio uma ira dentro de mim. E eu sabia que aquela ira não vinha de mim, eu sabia que estava vindo do Senhor. Eu senti uma ira muito grande, uma angústia em meu coração. Então Deus já estava ministrando em meu coração. Eu estava percebendo já que Deus estava muito irado com isso. Eu não sei o que vai acontecer esse ano, mas a gente sabe que espíritos são liberados nos ares. Vocês sabem disso, né? Porque existe toda uma consagração, todo um rito antes que isso aconteça. Então, assim, a gente não pode ficar brincando. Vocês lembram que na semana passada eu lancei um vídeo falando aqui para que vocês fiquem atentos durante esse período, para que orem, para que jejuem? Então, Deus estava já me convocando para eu descer mais para oração também. E ontem pela manhã, ele ministrou novamente em mim. Eu gravei um vídeo falando sobre oração e ele falou para mim, se separe durante esses dias para orar mais. Então, esses próximos dias eu vou me desligar mais. Vou continuar postando vídeo aqui para vocês, então vai continuar entrando vídeo normalmente, porém eu vou me retirar para orar. Então, se caso vocês não me verem aqui respondendo comentários, é por isso, é porque eu estou retirada para orar, porque ele me convocou para isso. E esse ano eu senti muito forte, que é para se retirar para orar durante esse período. Eu nunca senti assim desse modo como eu senti esse ano. Realmente é para descer para a oração, porque o negócio parece que está muito mais intenso do que nos outros anos. Por várias questões que não convém entrar em detalhes agora, mais à frente eu posso gravar um vídeo para vocês falando sobre isso, conversando um pouco mais, né, sobre estes assuntos, porque acontecem coisas durante essas festas. Talvez muitos não estejam nem ligados, nem saibam direito, né, o que acontece. Então façam o seguinte, unjam as portas de vocês, as paredes e as janelas. Deus não me falou algo específico assim, ele não me disse com detalhes, vai acontecer isso. Ele falou novamente sobre as águas, que ele vai mexer, que ele vai movimentar as águas, e vocês entendem, né, do que se trata. Só que quando ele me levou a passar as mãos ali pelas minhas roupas e sapatos e ungir, eu entendi exatamente o que ele quis dizer. Eu não vou falar porque ele não me falou com essa clareza, com detalhes, mas eu entendi o que está por vir. E ele disse que vai passar com força e vai passar de novo com força, porque as pessoas não estão querendo arrependimento, não estão dando ouvido, estão zombando. Então ele disse que vai passar de novo na terra. Eu entendi muito bem, espero que vocês estejam conseguindo captar a mensagem e que vocês façam o que ele mandou. Ah, Márcia, eu não tenho óleo ungido. E aí, como é que eu faço? Peça um pouco de óleo ungido a seu pastor na igreja, e se caso você não tiver óleo ungido, a sua igreja não trabalha com isso, então você vai impor as mãos sobre as paredes da casa, portas e janelas e vai orar, e vai blindar. E isso está na Bíblia, vocês sabem que isso já aconteceu lá no livro de Êxodo, quando o anjo da morte passou ali no Egito. Então isso daqui é algo que de fato tem um significado bíblico. Então façam isso, não é para vocês ficarem com medo, assustados, não. Só façam o que Deus está mandando. Ele mandou eu falar para que vocês se preparem, porque o anjo da morte vai passar e vai ceifar muitas pessoas. Então eu já fiz aqui, já ungi a minha casa toda, já para blindar. E façam isso também. E se caso você não acredita, aí fica a critério seu, fazer ou não fazer, mas não espere acontecer para então acreditar. E tem um versículo que Deus está ministrando em meu coração já desde a semana passada. E quem está aqui no canal desde o ano passado, eu não sei se vocês lembram do dia que o Senhor falou aqui algumas coisas e dentro do livro de Oséias que eu estava lendo, eu fiquei um mês meditando só no livro de Oséias sem conseguir sair dele. Li e reli várias vezes. E aqui no capítulo 2, versículo 11, diz assim: acabarei também com toda a sua alegria, suas festas, suas luas novas e seus sábados e todas as suas assembleias solenes. Então aqui fala o quê? Sobre um cessar.
de festas, isso desde o ano passado que ele vem falando comigo. Aqui no livro de Oséias ele fala também sobre retirar o grão e o trigo. Foi quando ele me falou sobre a questão dos alimentos. Então tudo que Deus tem falado desde o ano passado para mim, pelo menos comigo ele começou a falar sobre isso no ano passado, ele está fazendo. E ele tem voltado a falar sobre isso, que ele vai cessar essas festas, porque não é tempo de festa, é tempo de arrependimento. É tempo de clamor. É tempo de se voltar para orar e para jejuar. Então você que está aqui, se você puder descer para a oração esses dias, para o jejum, quiser me acompanhar aí, façam. Eu vou fazer o meu propósito individual com Deus, que eu já estou, na verdade. Então, é tempo da gente descer mesmo, porque mais coisas estão para vir e a gente precisa estar preparado. Então é isso, gente. Compartilha com mais alguém esse vídeo. Que Deus abençoe vocês. E lembrem-se que Deus tem falado que Ele vai guardar os seus. Então, não tenham medo, não fiquem apavorados, atemorizados, porque Deus vai guardar você e a sua família. Aqueles que estiverem firmados no Senhor, Ele vai guardar e Ele vai livrar. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.